nos abençoando de forma... Você fecha esse aqui? Deixa eu fazer uma pose aqui para ele tirar foto. Está me ouvindo? Nós estamos conversando em nossa igreja sobre a semeadura divina. E hoje eu quero pensar sobre a semeadura divina à luz de Jesus Cristo, baseado nesse texto de João básico, João 15, 16 e diante. O texto diz assim: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Uma das coisas que a gente tem aprendido, que um princípio fundamental da semeadura de Deus é o princípio do amor entre os homens. É Deus semeando o amor entre os homens. E sem esse amor concedido por Deus, é impossível a gente se tornar um bom semeador ou ser um cooperador de Deus nessa semeadura. Quando a gente pensa que Deus é amor, isso a gente vai entender que a criação divina ela é um reflexo da personalidade de Deus. A gente tem aprendido, conversado, o que eu falo com personalidade de Deus, o caráter de Deus. No caráter de Deus, Deus é santo. No caráter de Deus, Deus é justo. No caráter de Deus, Deus é amor. Então, tudo que Ele faz na sua criação tem essa marca. E todas as vezes que essa marca não é vivenciada na humanidade, a gente está, eu diria, ferindo a nossa própria natureza. Em outras palavras, a gente está destruindo aquilo que Deus fez. Toda vez que o ser humano não age em justiça, a justa justiça, ele está ferindo a sua própria humanidade. Ele está ferindo, está, diríamos assim, se autodestruindo, porque ele está perdendo aquilo que é da característica que Deus fez ao mundo. Então, todas as vezes também que não se age em amor, da mesma forma também, a gente está se autodestruindo, está destruindo a humanidade. Porque o Deus Criador, o Deus que fez o mundo, Ele fez com essa marca, a marca do amor, a marca da justiça, a marca da paz. Isso preserva a humanidade. Vocês vão convir que a destruição da humanidade, ela perpassa por essas ausências. A ausência do amor, a ausência da paz, a ausência da justiça e, por que não dizer também, a ausência da misericórdia. Eu quero afirmar nessa reflexão que não há ninguém em toda a Escritura Sagrada que tenha amado mais a Deus do que Jesus de Nazaré. Então, se a gente quer aprender como a gente pode servir, cooperar com Deus nessa semeadura que deve ser em amor, a gente precisa aprender como Jesus de Nazaré, como fazer isso. Eu percebo que há pelo menos 4 fontes que podemos vivenciar o amor. Primeira fonte, por obediência. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Então, uma das fontes é por obediência. A outra é por consequência, como João disse, porque Ele nos amou primeiro. Então, uma das formas da gente ter a consciência que podemos ser usados por Deus para semear, cooperar com Ele nessa semeadura, é por consequência, ou seja, aquele que recebeu e aceitou esse amor. Em terceiro lugar, por uma dádiva divina. Como diz também João, o amor está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo.
É o Espírito Santo que derrama o amor de Deus em nós. E à medida que você tem essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, mais do amor de Deus você tem para com os homens. Ora, se eu não tenho amado tanto assim aos perdidos, eu diria, está faltando amor no meu coração. Ora, se está faltando esse amor divino no meu coração, por que está faltando esse amor divino no meu coração? Porque eu não estou em tanta comunhão com o Espírito Santo assim. Como disse o apóstolo Paulo, lá em Efésios 5, enchei-vos do Espírito, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Então, à medida que eu tenho uma intimidade maior para com Deus, uma sintonia maior com o Santo Espírito, esse amor divino é derramado em meu coração, é derramado no seu coração e, consequentemente, você vai amar mais aos perdidos. Outra fonte é por uma escolha voluntária. A escolha voluntária tem a ver, eu escolhi amar. Eu escolhi amar a Deus. É uma escolha. Sempre será uma escolha. Deus nunca vai impor a gente alguma coisa que seja desejo dele. Não vai impor. Além daquilo que ele já colocou na nossa natureza, ele não vai impor nada. Será uma escolha sempre nossa. E uma outra coisa que eu achei bem interessante, que seria uma quinta razão, está por natureza. Em Mateus 1:20, o anjo falando com José, lembra? Quando José queria sair de cena, aí ele não fique preocupado não, José, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo de Deus. Então, eu estou dizendo, Jesus de Nazaré, ele é o máximo de representação, de vivência do amor a Deus. E a gente vê essa marca em Jesus. Ele não faz simplesmente é uma escolha. Não, porque é inerente à natureza de Jesus de Nazaré. Ele tem essa natureza. Ele tem a natureza humana, que é advinda de Maria, e ele tem essa natureza divina, que é do Espírito Santo. Agora você percebe uma coisa que é bem interessante. Quando você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, diz o apóstolo Paulo que você é uma nova criatura. E João vai dizer que você foi gerado por Deus. Significa que agora você também tem outra natureza. Você agora não só tem a natureza humana, mas agora você tem também a natureza divina. Você foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ora, se você foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, é claro, não tanto quanto Maria, ou melhor, quanto Jesus, mas você herda também esse amor. Então, preste atenção, será natural para aquele que foi gerado pelo Espírito Santo, à luz da conversão, ter esse amor pelos perdidos. Então será natural. Agora, será desnatural se eu não estou vivenciando esse amor. Mas como assim? Olha, se eu sou gerado pelo Espírito Santo, eu tenho esse amor, então se eu tenho esse amor, eu vou amar aos outros. Na prática você vê que a coisa não funciona muito bem assim, mas deveria. Então tem alguma coisa errada. O apóstolo Paulo diz, quando ele estava falando sobre o enchimento do Espírito, ele diz assim, não apagueis o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo está lá. Como Jesus disse, como uma fonte de água viva jorrando para a vida eterna. A fonte está lá, está jorrando, saltando. Mas aí a gente começa a cultivar pecado. E aí a gente começa a colocar pedras sobre essa fonte. Ela está lá, mas ela tem impedimentos. Então eu preciso remover essas pedras. À medida que eu estou removendo essas pedras, então o amor de Deus começa a fluir naturalmente em nós. O que é contrário a isso? Eu diria, tem alguma coisa errada. Queremos aprender aqui pelo menos duas maneiras pelas quais podemos
o nosso amor a Deus, como também semeá-los no coração dos homens que ainda não aceitaram esse grande amor. Eu quero destacar o primeiro aspecto que eu vejo em Jesus de Nazaré é que o amar a Deus na pessoa de Jesus é manifestado no zelo pela casa do Pai. Diz assim a palavra de Deus em João 2, 14 e 17. Ele disse aos que não... Essa construção está estranha. Ele disse aos que... Os que vendiam, né? Tem umas palavras comida ali. Ao disse que vendia os pombos, tirai daqui estes, não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram, como está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Jesus fica profundamente irado com a bagunça que estavam fazendo na casa do Pai. E eu acho bem interessante que esse conceito de casa de Deus ele vai evoluindo no Velho Testamento e chegando no Novo Testamento, Jesus deixa mais claro o que vem a ser casa de Deus, ou melhor, lugar de adoração. E mais ainda o apóstolo Paulo vai dizer algo ainda muito mais significativo. Lembra da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana? Os judeus dizem que ela no templo de Jerusalém, que é a casa do Pai, o lugar de adoração. Mas os samaritanos dizem que esse Monte Gerizim, a casa de adoração, a casa do Pai. Jesus falou: nem este monte, nem em Jerusalém, mas o Pai procura os verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade. Eles têm a ideia do templo de Salomão, aquele templo que foi destruído, né? O Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, e depois ele é reconstruído lá através de Zorobabel, e eles têm essa perspectiva de que deve ser ali o lugar de adoração. Em João 14, 23, Jesus disse assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e perceba, e viremos para ele e faremos morar. Qual é a casa do Pai? Salomão, quando constrói o templo, ele tem essa consciência também. Ele diz: na verdade, o Senhor não habita em casas feitas por mão dos homens. E qual é a casa que Deus habita? Qual é a casa que Deus fez, que não é feita por mão de homens, que Deus fez para que ele habitasse aqui na face da terra? É como João fala: se alguém amar, viremos para ele e faremos nele morada. Então, preste atenção, isso é bem significativo. Então, a gente está percebendo que a casa de Deus não é só o cristão. Todos os seres humanos foram construídos, foram formados por Deus para ser a habitação da casa de Deus, para ser a habitação de Deus, entende? E aí, mais tarde, o apóstolo Paulo vai falar sobre nós somos o templo do Espírito Santo, e se alguém destruir o templo do Espírito, Deus os destruirá. Olha só, ainda que Deus não esteja habitando no coração de muitas pessoas, diria a maioria das pessoas, entretanto, eles são casa de Deus. E evidentemente, se Deus não habita, e se Ele usa o corpo dele, destruindo essa casa, esse lugar de Deus, Deus vai destruir isso. Jesus de Nazaré, portanto, nos ensina dessa forma: ele tem zelo pela casa de Deus, ele tem zelo pelas pessoas, cada pessoa.
E você vai observar que quando Jesus ele chega ali para fazer a sua obra, a maioria dos milagres dele foi como? Foi onde? Foi no corpo das pessoas. Foi no corpo. Um está aleijado, o outro está cego, o outro lá tem uma multidão de demônios dentro dele. E Jesus expulsa de lá. Por quê? Aquele corpo, aquela mente não foi feito para a habitação de demônios. Então sai daí, você está no lugar errado. Ele não tinha se convertido ainda, percebe? O gadareno não tinha se convertido, mas aqueles demônios estavam no lugar onde que era para Deus estar. E por isso Jesus os expulsa. Expulsa aquele demônio todo, porque não é lugar para a habitação de demônios, o corpo do ser humano. É lugar para a habitação de Deus. Falar do corpo humano é falar do ser humano de forma corporal, integral. 1 Coríntios 3, 16, 17, olha a afirmação do apóstolo Paulo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui evidentemente ele está falando para os cristãos. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Santo é separado para Deus. Alguns ainda não se separaram para Deus, mas foram construídos para ser habitação de Deus. O seu corpo é para a habitação do Senhor. O seu corpo é a casa do Pai. Portanto, não bagunce a casa do Pai. Se bagunçar, ele não vai gostar disso. Lembra que Jesus fez quando, ainda da concepção dele, que tinha a mentalidade do Velho Testamento? Ele pega uma corda, faz lá um chicote e bota todo mundo para correr. Sai chutando tudo. Aqui não. É o alto zelo que a gente precisa ter. Essa revelação é tão crescente no ministério de Jesus, tanto que ele fez esses milagres. Ele não tolera safadezas, ele não tolera habitação homens, sendo a habitação de Satanás, ele não tolera. É necessário que a gente tenha um coração aberto para deixarmos Deus habitar em nós primeiramente. E aquele que ainda não abriu o seu coração, é necessário que saiba que ele foi construído para ser habitação de Deus. Não foi construído para ser habitação de Satanás. Então, manifeste seu amor a Deus, em primeiro lugar, zelando por si mesmo. Em segundo lugar, trabalhando para que pessoas que ainda não levam as suas vidas ainda para serem a habitação de Deus, possam se tornarem. Você está se destruindo? Você está destruindo a casa de Deus. Entende? Não é só o homem que, eu faço, como elas dizem, né? Meu corpo, minhas regras. Teu corpo, tua regra, teu corpo nada. Teu corpo não foi você que construiu? Foi. Eu comi comida. Comeu comida? Comeu. Quem te deu a comida? Você fez o arroz, foi lá, fez o arroz, fez o feijão? Eu fiz, botei e cozinhei, se não tivesse a semente. Quem deu a semente? Percebe? É necessário que a gente, enquanto aprendendo com Jesus de Nazaré, que a gente aprenda a zelar pelas pessoas, cuidar das pessoas, olhar para a pessoa, e como disse aquele Terry Robson, escrevendo o livro Pessoas Compartilhando Jesus, ele olha a pessoa e vê um P na pessoa, ele imagina um P na testa da pessoa, perdido. P de perdido. Eu tenho que ir atrás desse e fazer com que ele possa se tornar alguém achado. Segundo lugar, com Jesus de Nazaré, o amar a Deus é manifesto na sua priorização
em fazer a obra do Pai, em detrimento de suas necessidades. Essa é a continuidade daquela conversa que Jesus tem com a mulher samaritana. Diz assim: entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A gente aprende algumas coisas. Ok. A gente aprende algumas coisas na vida. O ser humano tem algumas necessidades que são vitais. Quais são as necessidades vitais segundo Maslow? Já ouvi falar da pirâmide de Maslow, né? Quais necessidades vitais? Ele diz: a respiração, sem isso você não vive. A comida, necessidade vital. A água, o sexo, o sono, a excreção, o equilíbrio corporal. Ele disse que essas são as necessidades vitais, fundamentais do ser humano. Sem essas necessidades supridas, o ser humano não vai muito longe. Não vai muito longe. Pelo menos a humanidade não vai. Mas você percebe, Jesus, prioridade de Jesus, fazer a vontade de Deus, acima de satisfazer as suas necessidades básicas. Então, Senhor, tem aqui, vamos comer. Opa, peraí, tem uma coisa mais importante para fazer. Qual é a coisa mais importante? Fazer a vontade de Deus. Ele diz isso, fazer a vontade de Deus acima de tudo. Eu vejo pessoas, muitas vezes, abandonando, como é a preocupação de Mônica, né? Abandonando a fé para satisfazer uma necessidade física. Essa necessidade básica. Jesus coloca isso em segundo plano. A primeira coisa que Jesus quer fazer é fazer a vontade de Deus. Toda vez que você abre mão de fazer a vontade de Deus para saciar uma necessidade sua, você está colocando Deus em segundo lugar. E esse é o lugar que Deus nunca ficará. Segundo lugar, Deus nunca ficará em segundo lugar. Jesus nos ensina em seu comportamento de quem ama, prioriza as coisas do amado. Isso me fez lembrar o testemunho de um professor meu do seminário, pastor João Falcão Sobrinho. Já era um homem idoso, ele dava aula para a gente. E ele conta que estava no gabinete dele, e aí chegou um casal, noivos, que queriam casar, né? Aí o pastor perguntou assim: me diz uma coisa. Perguntou ao rapaz: qual foi a última coisa que você comprou recentemente? Aí a menina começou a rir. Aí o pastor achou estranho. Por que você está rindo? Eu estou rindo porque ele saiu para comprar um sapato para ele, e ele comprou, no lugar de comprar um sapato para ele, comprou para mim, e o sapato dele está furado. Aí o pastor disse: esse rapaz te ama, menina, casa com ele. Ele priorizou, mesmo com a necessidade dele, ele priorizou satisfazer a amada. Entende? Deus nunca ficará em segundo lugar. Jesus nos ensina aí, né? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos os homens venham ao arrependimento. A vontade de Deus não é que o ímpio morra, pelo contrário, é que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Então, se essa é a vontade de Deus, a nossa prioridade, conforme Jesus nos ensina, deve ser igualmente fazer a vontade dele. Não só individualmente, mas coletivamente também como igreja. Quais são as nossas prioridades como igreja?
Nossas prioridades, querido, deveria ser ir atrás dos perdidos. As outras coisas ficam em segundo plano. Primeiras coisas, ir atrás dos perdidos. Eu rogo a Deus que isso possa incendiar o coração da gente e a gente possa fazer como Jesus, acima das nossas necessidades. Eu tenho que dormir hoje. Eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo. Primeira coisa, fazer a vontade de Deus. Zele pela casa do Pai. Estendendo na visão do Velho Testamento, casa do Pai, são todos os homens. Quando você está preocupado em cuidar dos outros, você está cuidando da casa do Pai. Amém? Está cuidando. Não é, Mônica? Está cuidando da casa do Pai. Mas ainda não habita, mas é a casa dele. Vou cuidar. Priorize em fazer a obra do Pai em detrimento das suas necessidades. É necessário que a gente aprenda com Jesus e, como cristãos, pratiquemos com Jesus, como Jesus praticou. Prioridade e zelo.